Sejam nossas primeiras palavras de agradecimento pelas bênçãos que temos recebido, pelas oportunidades de aprendizado que temos vivenciado. Por tudo, Senhor, nós vos agradecemos pela bênção da família, pela bênção do recanto onde moramos, pela bênção deste espaço que nos congrega em fraternidade e prece. Por tudo, Senhor, nós só temos que vos agradecer. Por conhecer a doutrina espírita que nos esclarece, que nos orienta, que nos mostra o caminho, que nos diz de onde viemos, o que estamos aqui realizando e qual o nosso destino futuro. São palavras, Senhor, de profundo reconhecimento e de profundo amor. Que sejam abençoadas os nossos convidados desta manhã. Que sejam abençoadas as pessoas, Senhor, que passam por provações difíceis, que recebam a vossa bênção, a vossa proteção, o vosso alento, o vosso amor. Bênçãos para as crianças, bênçãos para os idosos, bênçãos para os chefes de família, bênçãos para os chefes de governo, bênçãos para a humanidade inteira. Obrigada, Senhor, e que a vossa bondade infinita encontre ressonância em todos os corações, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Graças, mil graças, Pai de amor, de infinita misericórdia. Obrigada. Muito bom dia, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. É com muita alegria que estou pela primeira vez na cidade de Campo Grande, atendendo o carinhoso convite do Carlos, da Beth, do Marcelo, e quero registrar aqui a minha alegria também de rever amigos queridos como a Candice, né? Agradecer a Rosa que está nos oferecendo esse belíssimo trabalho, né? São 2 trabalhos que vamos levar para a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, onde tentamos manter o registro, né, da vida e da obra de Chico Xavier. Pedir licença para pôr aqui. O tema de hoje que vamos falar é o tema Jesus e Chico Xavier, o mestre e o discípulo. E com isso, nós vamos nos lembrar de João Evangelista, quando ele nos diz: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse momento já chegou, desde que a doutrina dos espíritos foi materializada no mundo pelas mãos de Allan Kardec, nós tivemos a chegada deste momento. E também no Evangelho de João nós vamos encontrar outra frase importantíssima para todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Nós estamos aqui no ambiente espírita cristão que pretende, naturalmente, participar deste grande movimento de consolação da humanidade. O Consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos atrás é aquele que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos disse na Galileia distante, na Judeia, e também nos explicaria todas as coisas. E, portanto, estamos aqui nesta recordação da mensagem do Cristo rediviva pela doutrina dos Espíritos e vivenciada pelo seu discípulo querido, pelo seu apóstolo
adorável que é Chico Xavier. Lá no Evangelho de João, nós vamos ver aqui essa passagem, que é justamente a passagem, o último trecho do Evangelho de João. E ele é muito significativo para nós. Note bem, é a terceira passagem que nós estamos trazendo do Evangelho de João. Por que João? João foi o discípulo mais próximo do Cristo, aquele que foi chamado, ele mesmo se denomina como tal, o discípulo amado, o discípulo querido. Ele, ao se referir a ele mesmo, ele jamais coloca o nome dele, João. Ele se refere como discípulo amado, o discípulo querido. E qualquer um de nós que vai estudar a obra dos evangelhos, especialmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que o evangelho de João é aquele que fala com o sentimento. É aquele que enxerga o Cristo, a missão do Cristo pelo amor, pelo sentimento, pelo coração. E há uma passagem muito curiosa, que é justamente esta, em que João vai nos contar a última materialização de Jesus. Jesus já havia retornado ao mundo espiritual e, retornando ao mundo espiritual, voltou várias vezes em espírito, naturalmente materializado, em corpo espiritual, para se comunicar com seus seguidores, inicialmente com Maria de Magdala, ou Maria Madalena, depois com os discípulos mais próximos, por último com os 500 da Galileia, mas o último momento foi este relatado por João. Ele estava conversando com Jesus às margens do lago de Genezaré, e Pedro se enciuma, tem um ciúmezinho ali, porque que Jesus está conversando com João, tão em particular. E ele chega para Jesus, não é? O que é que o Senhor está falando? Mais ou menos assim, não é? Vamos falar na nossa linguagem de hoje. E Jesus faz uma revelação para Pedro. Inclusive fala com ele: que te importa a ti que eu quero que ele, João, fique até que eu venha? Segue-me tu. Ao mesmo tempo que ele faz a revelação da conversa que ele estava tendo com João Evangelista, ali naquele último contato, não é, pessoal, ele revela: eu quero que ele, João Evangelista, fique na terra até que eu volte, até que eu venha. Ao mesmo tempo que ele dá essa revelação, ela faz essa revelação nos evangelhos, ele repreende Pedro e diz: segue-me tu. E essa repreensão é para todos nós, não é? Todos nós temos que seguir a Jesus dentro do nosso compromisso, não nos importando com a missão, com o trabalho alheio, que às vezes acontece, não é? E no final desse colóquio entre Jesus e Pedro, relatado por João Evangelista, o próprio João vai escrever o seguinte: que essa mensagem ficou tão forte, que os próprios discípulos consideravam que João não morreria. Olha só que interessante. Tendo em vista que o Cristo falara com ele, que era necessário que ele ficasse na terra até que ele, Jesus, voltasse. E no final, o trecho de João Evangelista é revelador, porque ele diz assim: e os feitos de Jesus foram tão maravilhosos e tão grandes, que se todos eles fossem escritos, não caberiam nos livros, em todos os livros sobre a terra, não é? Ele termina, portanto, o seu evangelho, o Evangelho de João, falando em livros. Aí nós vamos dar um pulo. Vamos dar um pulo de 1.800 anos, um pouco menos do que isso, não é? Vamos dizer 1.700, porque João
João viveu muito, mais de 100 anos. Foi o apóstolo que mais ficou realmente na terra, encarnado, dando prosseguimento às tarefas de difusão da Boa Nova. Ele que foi o grande movimento, o centro do grande movimento de dispersão do Evangelho de Jesus na província romana da Ásia, cuja capital era a cidade de Éfeso, hoje na Turquia, não é? E por conta disso ele teve vários de seus seguidores. Aí vem o espírito de Humberto de Campos. Através de Chico Xavier, em 1935, escreve uma mensagem que se chama A Ordem do Mestre. Qual que é o cenário? O cenário é o final do século XVIII, antes, portanto, do raiar do século XIX. E Humberto de Campos nos relata um trecho em que Jesus chama a sua presença nos páramos da vida imortal, a presença física de seu apóstolo João Evangelista. Mas o que é curioso é o seguinte, principalmente para nós espíritas que tomamos Jesus como sendo o governador espiritual da terra. Jesus chama João Evangelista à sua presença e toma satisfações a João Evangelista. Como andam meus discípulos na face da terra? Ele quer saber detalhes, como estão vivendo e como estão seguindo as suas orientações, os discípulos, os seguidores do Evangelho na face da terra. Ele toma satisfações a quem? A João Evangelista. Coerente, não é? Coerente com o final do Evangelho de João, quando o próprio Cristo diz a ele que queria que ele ficasse na terra até que ele voltasse. Não é? Nós podemos depreender daí que houve uma delegação de Jesus a João Evangelista para que ele tomasse conta do caminhar do Evangelho, da dispersão da Boa Nova na face da terra. E no século XVIII, final do século XVIII, ele vai chamar a si de volta João Evangelista e tomar dele satisfações. E João está triste, João está extremamente triste. E ele fala, Senhor, eu estou desanimado, porque todos os teus enviados foram perseguidos, foram mortos, alguns foram queimados. A tua palavra não foi ouvida, e aquelas mesmas instituições em quem depositávamos grandes esperanças se aliaram aos poderes terrenos, aos poderes mundanos, desviando-se do seu caminho de espiritualização. E Jesus fala com João, mas você está pessimista? Você está triste? E João abana a cabeça que sim, que está triste. E o Senhor vai virar para ele e fala assim, mas eu não. Eu continuo com a mesma alegria e a mesma esperança em que a humanidade terrestre haverá de seguir os meus passos. Haverá de seguir os passos da Boa Nova que eu lhes deixei. E fala no final da mensagem de Humberto de Campos, esse trecho que nós vamos trazer para vocês. Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Olha que beleza. Se os vivos me traíram, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Jesus está aqui dando uma ordem, não é? Dando uma ordem a João Evangelista, para que ele, a partir daquele momento, trabalhasse por descerrar, olha a frase do Cristo,
mais um fragmento que cobre a noite triste dos túmulos, não é? A fim de que a verdade ressurja, uma clara alusão aí ao Consolador, né? Ao Espírito da verdade, que haveria de trazer de novo Jesus ao coração do povo, ressurgindo das mansões silenciosas da morte. E completa a sua ordem. Os que já voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem com a esperança posta nos céus as claridades benditas de meu amor. Que beleza de ordem, né? E João, então, é que recebe esta ordem. Jesus está passando o bastão, a condução do Consolador, àquele mesmo discípulo amado, aquele mesmo que havia revelado ao mundo no seu escrito da Boa Nova, no seu Evangelho, a chegada do Consolador no futuro. E é a ele que Jesus vai pedir para descerrar o véu que encobre a noite triste dos túmulos, fazendo com que os mortos, os desencarnados, voltassem a falar. Agora vamos tratar de outra mensagem recebida por Chico Xavier. A mensagem tem o título Kardec e Napoleão. Ela está no livro Cartas e Crônicas, também do espírito de Humberto de Campos. Qual que é o cenário? O cenário é a passagem de século, não é? Entre o século XVIII e o século XIX. Nesta passagem de século, há uma reunião espiritual convocada pela alta espiritualidade, justamente para comemorar a chegada do século XIX e as claridades novas que iriam se materializar sobre a face da Terra. E neste momento existem espíritos presentes, estavam presentes espíritos desencarnados e também espíritos encarnados. Humberto de Campos vai falar de filósofos gregos, de iluminados hindus, budistas, não é? De grandes generais da Roma antiga, de grandes conquistadores da história da humanidade, pensadores ilustres, músicos, entre eles, inclusive, a presença encarnada fora do corpo de Beethoven. Outros, como o próprio Napoleão Bonaparte, que ainda não havia se tornado imperador da França, né? Estava na direção dos destinos de França, mas ainda amparado pela espiritualidade maior. E neste momento há ali uma materialização, né? Ao anúncio daquele que seria um apóstolo, que se materializa, que viria a ser depois Allan Kardec, e há também a voz do Senhor, né? A voz do Senhor anunciando que aquele apóstolo iria iniciar um novo movimento libertador das consciências na face da Terra. E a primeira vez se relata, o Humberto de Campos vai relatar, que neste momento, até então Kardec, aliás, até então Napoleão, que havia se mantido em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção no coração, não é? Quando ele vê a materialização daquele discípulo do Senhor, que haveria de ser no século seguinte, a reencarnação de Allan Kardec, ele se emociona e vai até as lágrimas, não é? E o Espírito se aproxima dele e convoca-o a ajudá-lo na preparação da França para que a mensagem do Consolador pudesse chegar em Paris e no seio da França sem grandes obstáculos. E ali Napoleão se debulha em lágrimas diante da presença amorosa desse discípulo. E no final da mensagem diz assim: cânticos de alegria e esperança anunciaram
nos céus a chegada do século XIX, não é? E enquanto o Espírito da Verdade, que também estava ali materializado, retorna, seguido por várias coortes resplandecentes, voltara para o alto o apóstolo, que seria Allan Kardec, tomando Napoleão, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito. E a mensagem termina mostrando que aquele espírito, chamado aqui por Humberto de Campos de apóstolo, que tomando o espírito de Napoleão nos braços, volta a levar Napoleão para religá-lo à carne, não é? E termina, infelizmente, a mensagem dizendo que depois da reencarnação deste apóstolo, em 3 de outubro de 1804, fora da influência espiritual magnífica deste apóstolo, Napoleão se desvia, não é? Napoleão esquece do compromisso, se desvia do compromisso e começa a sua campanha guerreira e também se autoproclama imperador francês. Quer dizer, falhando na missão para a qual ele havia sido chamado. Agora vamos pular a outro livro. É o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Vamos ver que quando Emmanuel se refere à reencarnação de Allan Kardec, ele vai dizer também, vai se referir a Allan Kardec como um discípulo do Senhor. Vejamos o que ele diz. Um dos mais lúcidos discípulos do Senhor baixa ao planeta, ou seja, reencarna, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, não é? A grande voz do Consolador prometido pelo Cristo. Outra referência a Allan Kardec como sendo um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. E agora vamos ver o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 6º, o Cristo Consolador. O item é o número 6º, uma mensagem do Espírito de Verdade. E esta frase simples que diz assim: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem que estava nos instruindo na face da terra? Allan Kardec, não é? Apóstolo do Senhor. Outra mensagem. Desta feita, o livro de Chico Xavier é Opinião Espírita, mensagem do Espírito de Emmanuel. Belíssima esta mensagem, o mestre e o apóstolo. E vamos ver a síntese magnífica de Emmanuel dizendo: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Uma nova referência a Allan Kardec como sendo o apóstolo do Cristo, não é? Jesus o mestre, Kardec o professor. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Se a gente pudesse adendar alguma coisa aqui, não é? A gente poderia dizer assim: Jesus a porta, Kardec a chave, Chico Xavier a maçaneta da porta, né? Lá na abertura do Livro dos Espíritos, no trecho dos prolegômenos, vamos encontrar esta instrução que é perfeitamente vivenciada por Chico Xavier no século XX, que dizia o seguinte: todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Isto é a cara de Chico Xavier, não é, gente? Agora vamos ver
alguns trechos de mensagens que Allan Kardec classificou na Revista Espírita. Mensagens que foram recebidas por diversos médiuns, tanto no norte da África quanto na França, de espíritos ilustres, espíritos ligados espiritualmente ao movimento consolador, ao Espírito da Verdade, e também ligados ao Cristo. Por exemplo, esta mensagem foi dada por São José, ou seja, José, pai de Jesus, não é? Dada na cidade de Sétif, na Argélia, no norte da África, em 1861. Está incluída na Revista Espírita de 1868. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o Evangelho puro. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há muito tempo e reunirá os homens sob uma única bandeira. E prossegue São José, dizendo: se Deus vos deixar bastante tempo, vereis pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. Uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho bendito. A sua palavra poderosa, o homem de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos diante de sua palavra poderosa. Glória a este divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Glória ao Espiritismo que o precede e que vem esclarecer estas coisas. Gente, essa mensagem é reveladora. Reveladora, porque, no meu modo de entender, ele está mostrando a missão de Chico Xavier, não é? Porque de lá para cá não tivemos ninguém como Chico Xavier, capaz de reunir e influenciar homens de todas as crenças, né? Eu tive a alegria de conviver com ele 21 anos. Nunca o vi discriminando ninguém. Ele recebia a todos com a maior alegria, eram pobres ou ricos, famosos ou pessoas comuns, velhos ou crianças, qualquer procedência, de qualquer religião, Chico os recebia com o mesmo carinho, sem perguntar a eles, sem perguntar a nós, se éramos espíritas, se conhecíamos a obra de Kardec, se havíamos lido algum livro dele, Chico Xavier. Ao contrário, recebia cada pessoa, dando a ela, às vezes, mimos dentro da sua própria crença, né? Quantas vezes vi Chico Xavier dando santinhos católicos para os católicos, né? E assim, influenciando a vida de tantos. Por exemplo, um casal que era o senhor era o vice-presidente da Hebraica em São Paulo, diretor da maior instituição judaica, da comunidade judaica em São Paulo, perdeu o filho, foi socorrer com Chico Xavier. Inclusive o livro, o filho dele escreve, o Roberto Muscati vai escrever várias mensagens através de Chico, e depois foram reunidas em livro pela família e pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, dirigido pelo nosso Caio Ramanciotti, o livro belíssimo que se chama Quando se Pretende Falar da Vida. É o único livro de Chico Xavier que não fala de Jesus. Também pudera, o espírito é judeu, não é? Queria o quê? E ele descreve a desencarnação dele como judeu. Inclusive, Chico recebe palavras em hebraico que ele ouviu do avô e que ele repete nas mensagens, né? Falando da Jerusalém libertada, a cidade para a qual ele foi levado depois de desencarnar em São Paulo, com 18 anos de idade, vítima de um choque anafilático, né? E Chico vai consolar essa família de tal forma durante os próximos anos
que eles vão levar à Hebraica em São Paulo o quê? O exemplo de Chico Xavier na caridade. Eles não modificaram a fé deles, não deixaram de ser hebreus, não deixaram de seguir a fé judaica, mas incorporaram à comunidade judaica em São Paulo o aspecto da caridade, o aspecto de assistência social que haviam aprendido com Chico Xavier, né? É um exemplo poderoso. Agora, aliás, o exemplo é o que mais convence, não é? Muito mais do que palestras brilhantes, é a atitude, é o exemplo que convence. Mas vejamos o final desta mensagem, não é? Glória ao Espiritismo que o precede. A codificação tinha que vir na frente, não é? E que vem esclarecer todas essas coisas. Agora é outra mensagem, também de um espírito da falange do Espírito da Verdade, o espírito de Fénelon, que vai escrever na cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, não é? E em Constantinopla, Fénelon, em 1861 também, em dezembro, vai dizer: é ao 20º século. Então, olha aí, é ao 20º século que está reservado o retoque da humanidade, o retoque da humanidade. Todas as coisas que vão aqui cumprir não serão, senão as preliminares da grande renovação. O homem chamado a completá-la, outra revelação, o homem chamado a completá-la ainda não está amadurecido para cumprir a sua missão, mas ele já nasceu. E sua estrela apareceu na França, marcada por uma auréola. Curioso, né? Na mensagem Kardec e Napoleão, quando Humberto de Campos descreve a materialização do apóstolo, que seria Allan Kardec, ele trazia uma auréola na cabeça e também trazia um cetro luminoso nas mãos, não é? Aqui há uma revelação que o homem, o missionário, que viveria no século XX, já havia nascido no século XIX. E a sua estrela havia brilhado em França. Veja agora outra mensagem do Espírito de Baluz, 1862, dada na cidade de Paris. E ele diz assim: tereis para os tempos chegados um espírito superior, que dirigirá o movimento conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo. Esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. Aliás, será por suas obras que ele se afirmará. Coisa sábia, não é? Espírito superior só nos dá instruções sábias. Esse Espírito será conhecido por suas obras. Não adianta a pessoa se denominar missionário, é ou não é? Ela tem que se mostrar pelas suas obras, pela sua ação e, antes de mais nada, pela sua humildade. Porque aquele que se diz grande, se colocando nos primeiros lugares, naturalmente será humilhado. Ao passo que, conforme a instrução do Cristo, aquele que se coloca nos últimos lugares será exaltado. Não é? Outra mensagem agora é do próprio São Luís. Ora, quem é São Luís senão um dos guias espirituais do próprio Kardec, não é? Deixa eu voltar aqui. Como faço para voltar? A de cima? Não, essa. São Luís vai escrever também na cidade de Paris, 1862, o seguinte: venho, meus amigos, confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo estava acabando de ser codificado em França, né? Estava no meio, inclusive, não tinha acabado. Estava no meio, começou em 1857, iria até 1859, nos 15 anos que Allan Kardec trabalhou para a codificação do Espiritismo.
Mas ele tá anunciando aqui, São Luís, os altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior, que resumirá, na essência de sua perfeição, todas as doutrinas antigas e novas, que pela sua autoridade, de sua palavra, unirá os homens às crenças novas. Semelhante ao sol levante, dissipará todos os obstáculos amontoados sobre a eterna verdade, mostrando aí a alta a destinação deste Espírito, a alta missão desse Espírito para nos esclarecer. E completa a mensagem dizendo: o começo de todas as coisas, isso aqui é quase profético. Tal a semelhança com a vida de Chico Xavier. Olha só o que ele diz: o começo de todas as coisas é obscuro e vulgar. O que é pequeno, cresce. Nossas manifestações, acolhidas de início com desdém, violência ou indiferença banal da curiosidade ociosa, espalharão uma onda de luz sobre os cegos e os regenerarão. A hora não está longe em que o divino enviado alegrará o mundo. Agora vamos mudar de século. O ano é precisamente 1910. O mês é o mês de março de 1910. Todo mundo que sabe que Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, né? Naturalmente, 2 de abril, gente, 9 meses antes, ele teve que reencarnar, portanto, em 1909, né? Ser gerado e tudo mais. Olha o que o diretor do Reformador, que provavelmente ele não assina essa passagem, mas ele vai dizer, a gente julga que possa ser o Manuel Quintão, né? Olha o que ele vai dizer em março de 1910. Vou pedir só licença para virar aqui, que eu não estou conseguindo ler. Ele vai dizer assim: de alguns anos, contudo, para cá, a voz amiga e experiente de Allan Kardec cerrou de se fazer ouvir. E algumas comunicações esparsas, que têm aparecido firmadas com o seu nome, denunciam, tanto no estilo quanto nos conceitos, a suspeição de sua origem. Tudo assim parece fazer crer que Allan Kardec voltou à carne. Está lá no Reformador, de março de 1910. O diretor do Reformador dizendo que as mensagens, que antes, se a gente pesquisar antes, é porque aqui a gente não pode trazer tudo, porque o tempo é reduzido. Mas, se a gente pesquisar o Reformador de antes, há informações de que o espírito de Allan Kardec estava orientando várias casas espíritas do Rio de Janeiro, né, no início do século XX. Por isso é que o diretor do Reformador vai dizer, em março de 1910, que já de algum tempo para cá, a voz consoladora e instrutora de Allan Kardec havia parado de se comunicar. E mesmo as comunicações que apareciam com seu nome, pelo seu estilo ou pelos conceitos que emitiam, dava para ser colocadas em suspeição. Muito interessante, não é? Aí vem outro reformador. Desta feita aqui, estou mostrando a fotocópia desse reformador, houve uma reunião 9 anos depois,
no dia 3 de outubro de 1919. Qual que é 3 de outubro? É qual data? Comemoração do aniversário do codificador, de Allan Kardec. O médium é este aqui, quem conhece? Albino Teixeira. Albino Teixeira era o principal médium do grupo de Ismael da Federação Espírita Brasileira, não é? Ele vai receber uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, como todos sabem, participou da falange do Espírito da Verdade na codificação espírita em Paris no século XIX. Há várias mensagens dele na obra de Kardec. E no dia 3 de outubro, reúne-se a comunidade espírita do Rio de Janeiro inteiro, na Avenida Passos, número 30, sede da Federação Espírita Brasileira, para comemorarem o aniversário de Kardec. Aqui tem um desenho dessa reunião, não é? Na sede da Federação Espírita Brasileira, os encarnados e os desencarnados. O médium Albino Teixeira recebe a comunicação do Espírito de Santo Agostinho. E ele vai dizer o seguinte: presente se acham à vossa reunião todos aqueles que assistiram Kardec durante o desempenho da grande missão por ele levada a bom termo, quando na terra exilado. Então, todos aqueles espíritos que participaram com Allan Kardec da codificação espírita estavam nesta reunião na Federação Espírita Brasileira em 3 de outubro de 1919. Aqui está a foto da federação nesta época, né? E aí, ele vai prosseguir dizendo o seguinte: não podendo Allan Kardec vir pessoalmente agradecer a homenagem que lhe prestais. Notem bem, 1919, Chico Xavier tinha 9 anos, né? Eu, ou seja, Santo Agostinho, delegado por aqueles que o assistiram, declaro-vos que gentil e carinhosamente acolhemos os eflúvios do preito de vossa gratidão. E a seu tempo transmitiremos ao nosso e vosso irmão que, em obediência a novas instruções, entre vós de novo se encontra. Olha a revelação da reencarnação de Kardec em 1919. Que entre vós de novo se encontra, para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Outra mensagem, vamos pular aí mais um ano. É o mesmo médium, Albino Teixeira. Desta feita, o espírito é Ismael. Está lá no Reformador de abril de 1920. E o espírito de Ismael diz: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. A árvore havia sido transplantada para o coração do Brasil, coração do rincão de Santa Cruz. E em breve anuncia Ismael. Quem é Ismael? O guia espiritual do Brasil, né? Conforme revelação de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebida por Chico Xavier. Ismael, 1920, através do médium Albino Teixeira, revela que em breve tempo, esta árvore plantada, semeada no coração de Santa Cruz, haveria de florescer, espalhar a sua fronde por toda parte, dando frutos sazonados de amor e perdão. Exatamente 7 anos desta data,
precisamente no dia 7 de maio de 1927, em Pedro Leopoldo, no coração de Minas Gerais. Curiosamente, Pedro Leopoldo é o centro do estado de Minas Gerais, não é? Nós vamos ver Chico Xavier participar pela primeira vez de uma reunião espírita, de assistência espiritual à sua irmã, Maria da Conceição, que estava sofrendo problemas obsessivos. O casal espírita, chamado para acudir à irmã de Chico Xavier, o senhor José Hermínio Perácio e Dona Carmen, levam então a família Xavier às primeiras obras espíritas. Isso ocorreu em 1927, no dia 7 de maio. 2 meses depois, no dia 8 de julho, Chico Xavier funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E a partir dessa data, começa a psicografar e não para mais durante 75 anos ininterruptos de dedicação exclusiva, de renúncia e de amor em favor da difusão da doutrina dos espíritos no Brasil. Mas tem um fato curioso. Quando eu vou conversar com ele, e ele me revela que desde os 5 anos de idade, 5, olhem bem, com 17 ele vai conhecer na carne a doutrina dos espíritos, através do casal José Hermínio e Dona Carmen Perácio, que leva a ele o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas ele me revela uma coisa curiosa. Desde quando, Geraldinho, me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como assim? Como isso é possível? Se ele conheceu, e todos os biógrafos dele falam nisso, oficialmente na carne, o Espiritismo com 17 anos de idade, como que ele poderia guardar na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo com 5 anos de idade? Não é? E não me venham dizer que ele era uma das médiuns da codificação, não, porque a codificação foi feita por vários médiuns, né? Várias delas, homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, né? E Chico Xavier guardava na memória, frase dele, integralmente na memória, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra mensagem, só um detalhe, nós falamos aqui 2 mensagens recebidas pelo médium Albino Teixeira, principal médium do Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, o grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira. Depois de desencarnado, Albino Teixeira vai escrever, através do próprio Chico, 110 mensagens psicografadas, espalhadas em vários de seus livros, né? Mostrando aí, a espiritualidade está nos dando a dica, né? Quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser, vá com Deus, não é? A gente também não está aqui para impor nada, não é? Mas nós temos que mostrar os fatos. A doutrina espírita nos dá fatos, nos dá mensagens, nos dá revelações sobre as quais nós temos obrigação de meditar, não é? Esta outra mensagem foi obtida 2 anos depois de 1919. Notem bem a data, 3 de outubro. Novamente, a Federação Espírita Brasileira se reúne lá na Avenida Passos, número 30, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário do codificador Allan Kardec. O espírito que vai escrever é o espírito de Tiago. Tiago, irmão de João Evangelista. Ele era guia espiritual de quem? Dessa senhora aqui. Alguém sabe quem é? A médium Aura Celeste. A Aura Celeste. Qual que era o nome dela? Adelaide Augusta Câmara. Ela começou na mediunidade trabalhando com quem? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro. Ela foi introduzida na mediunidade
por nada mais, nada menos do que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O guia espiritual dela era Tiago, irmão de João Evangelista. Trabalhou ela também no Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, durante muitos anos, até que ela se desliga da federação, das atividades da federação, para fundar a creche e o asilo João Evangelista, no Rio de Janeiro. É sobre ela que o espírito de André Luiz vai escrever no livro Obreiros da Vida Eterna um capítulo inteiro sobre a sua desencarnação. O capítulo chama-se A Servidora Fiel. André Luiz vai descrever a desencarnação de Adelaide, esta senhora, Adelaide Augusta Câmara, esta médium extraordinária no Rio de Janeiro, que usava o codinome, né, o pseudônimo de Aura Celeste. Curiosamente, depois de desencarnada, ela também vai escrever, através de Chico Xavier, várias mensagens consoladoras. Desculpem. Mas nessa ocasião, 3 de outubro de 1921, portanto, Chico Xavier tinha 11 anos de idade, em Pedro Leopoldo, não é? Aí na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, o espírito de Tiago, irmão de João Evangelista, Tiago Boanerges, vai escrever: há espíritos de escol, almas de têmpera rija, que descem à terra em missão e conservam a noção clara do dever que têm a cumprir, e que constituem sagrado e que consideram este dever sagrado, porque de fato o é, sem vacilações, dão conta jubilosos do desempenho de sua tarefa. Isto também é revelador sobre aquele que viria 6 anos depois começar a sua tarefa. Porque isso aqui é a cara de Chico Xavier, não é? Espírito de têmpera rija, não é? Que desceu à terra, conservando no íntimo a noção do claro dever para o qual ele fora chamado. Nós vamos lembrar aqui quantas tentações, quantas dificuldades ele foi submetido, e todas elas ele venceu, porque colocou acima de si mesmo, acima dos benefícios da própria família, acima das conveniências, acima do conforto, ele colocou acima de tudo a sua vontade de prosseguir divulgando o Evangelho de Jesus sob a ótica do Espiritismo, né? Sem vacilações, portanto, ele deu conta jubiloso do desempenho de sua tarefa. Era de nós que conhecemos Chico, né, Beth e Carlos, era de se espantar a alegria de Chico. A alegria dele era contagiante, né? E não podia ser diferente, porque ele estava dando conta da tarefa para a qual ele fora chamado, né? Mas vamos ver o que o Espírito de São Tiago vai dizer. Isso também é profético. Para as muitas provações, os muitos tormentos e as muitas dores que os vão assaltando, eles encontram em si lenitivo, na certeza de que tem, da necessidade do bom desempenho de sua missão. Espíritos de têmpera rija. E prossegue, portanto, esta mensagem que está lá no Reformador da Federação Espírita Brasileira de 1921, a revelação da reencarnação de Kardec. Pois bem, meus amigos, esse espírito cujo advento rememorais, ou seja, eles estavam ali lembrando 3 de outubro, nascimento de Kardec, não é? Comemorando o nascimento de Kardec. Esse espírito cujo advento rememorais não está mais no seio da imortalidade. Já se encontra de novo nesta oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec está entre os homens
E, todavia, passando diariamente por ele, eles não o conhecem. Isso até é uma piada, não é, gente? Que isso acontece até hoje. Eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. Necessário se faz, pois, que vos ponhais ao seu lado, ajudando-o, amparando. Isto é uma convocação de São Tiago para que a Federação Espírita Brasileira se colocasse ao lado de Kardec reencarnado, ajudando-o e amparando. E foi exatamente isso que aconteceu a partir de 1927. Não é? Vindo a Federação a publicar o primeiro livro de Chico Xavier no dia 2 de junho de 1932, Parnaso de Além-Túmulo. Kardec trabalha com atividade, e do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação de sua tarefa. Agora, eu já relatei aqui a primeira reunião mediúnica de Chico Xavier, que foi no dia 7 de maio de 1927, portanto, 6 anos depois desta mensagem de São Tiago, não é? Quando o casal José Hermínio e Dona Carmen vão assistir a Maria da Conceição, irmã de Chico, e ela, aliás, o Chico tem nessa reunião, a primeira tarefa dele, ele funciona como médium esclarecedor, ele conversa com o espírito obsessor, ou os espíritos obsessores da irmã dele. A Dona Carmen Perazzo fala com ele para fazer isso, e ele faz e convence os espíritos para se esquecerem daquela perseguição espiritual. E, de fato, a partir daí, a irmã dele melhora. Quando o casal retorna, era um casal de posses. E eles trabalhavam em Belo Horizonte sob a coordenação espiritual de 2 personalidades muito queridas da capital mineira. Dona Paulina Kemper Borges, uma médium extraordinária. Ela e o marido dela haviam fundado o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, em Belo Horizonte. Chico Xavier a conheceu ainda em vida, não é? Minha tia-avó, Adélia Machado Figueiredo, levou, a pedido do próprio Chico, o Chico a Belo Horizonte para participar das reuniões de Dona Paulina Kemper Borges. Ela é a avó do atual presidente da União Espírita Mineira, Henrique Kemper Borges. E, junto com ela, trabalhava também o médium Pascoal Comanducci, que era um médium de grande visão sobre o futuro, de materialização de espíritos, de cura. Na capital mineira, ele trabalhava também na cidade do interior chamada Curvelo, em Minas Gerais. E, depois de desencarnado, esse médium também vai se comunicar através de Chico Xavier, através da psicofonia, através da fala. Está lá naqueles livros, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Pois bem, quando esse médium volta, quando o casal, aliás, José Hermínio e Dona Carmen voltam para Belo Horizonte e se encontram com Dona Paulina Kemper Borges e com Pascoal Comanducci, o Pascoal Comanducci, espiritualmente inspirado, vai dizer a eles o seguinte. Notem bem, Chico Xavier tinha 17 anos de idade, não tinha começado a psicografar nada. Ele vai dizer ao casal, vendam tudo que tem aqui em Belo Horizonte, mudem-se para Pedro Leopoldo, porque a tarefa de vocês dois é sustentar esse moço no início da sua mediunidade, ampará-lo no início de suas tarefas. Chico Xavier, disse ele, possui recursos mediúnicos múltiplos. Está cercado de falanges tão poderosas como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo, escreverá ele mediunicamente centenas de livros. Olha como foi profético. Até hoje, foram publicados 499 livros da Lavra de Chico Xavier. Né? Ou seja, 5 centenas de livros claramente vieram através das mãos dele.
Outra revelação importante, escreverá mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do espiritismo codificado por Allan Kardec. Viverá muito, desencarnado, não terá substitutos. Né? Mostrando aí, naturalmente, a ascendência moral e espiritual da missão de Chico Xavier, como complemento da codificação kardeciana. Este livro todos conhecem, um livro magnífico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai mostrar a missão do Brasil diante do concerto das nações e diante da transição planetária que nós estamos todos vivendo. E neste livro, Jesus vai falar a Eliu, num dos trechos, o seguinte: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia de meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. E de fato, né, gente? Não é à toa que o Espiritismo floresceu, ou usando as palavras de Ismael, através de Albino Teixeira, ampliou a sua fronde magnífica por toda a nação brasileira, floresceu e deu frutos sazonados de amor e perdão. Milhares e milhares de instituições, de casas espíritas, creches, hospitais, orfanatos, enfim, instituições de estudo, de difusão da doutrina, né, estão aí confirmando isso. Porque o Brasil tem uma missão. O próprio Emmanuel, em 31 de março, que data é essa? Data da desencarnação de Kardec, vai dizer, através de Chico, está no livro Deus Conosco, o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros tempos, em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que atravessais. Mostrando aí a presença dele, também Emmanuel, na codificação espírita. Aliás, o próprio Chico confirmou que a mensagem, o egoísmo, assinada por Emmanuel e constante do Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrita por ele mesmo. Não é? Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre os tempos ominosos que atravessais. Sim, a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma dos obreiros novos. Paradigma pelos obreiros novos. É o mestre Jesus que deve nos inspirar a todos. Do contrário, nada adianta a nossa movimentação, não é? Agora vamos ver novamente, reconhecem a médium Aura Celeste, já mais velhinha, não é? 20 anos depois de 1921, a data é 1941. No mesmo dia, 3 de outubro, a Federação Espírita Brasileira estava se reunindo, comemorando o aniversário de Kardec. Novamente, ela ainda encarnada, logo depois dessa mensagem, ela desencarnaria, conforme relatado lá por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Aura Celeste, Adelaide Augusta Câmara, vai receber... Essa mensagem pode ser vista no livro do Além, fascículo de 17 a 23, o fascículo número 5. E ela vai receber o espírito de Viana de Carvalho, que também se manifesta psicofonicamente por Chico Xavier em 1958, que está inserida a mensagem dele, algumas mensagens, são 3, se não me engano, no livro Registros Imortais, que tivemos a alegria de editar pela Vinha de Luz Editora. Ele vai dizer assim: amigos, hoje que se comemora o nascimento terreno do espírito de Allan Kardec, é justo que todo espírito se recorde do que lhe deve e faça uma prece a Deus, para que esse homem, que atualmente se encontra na Terra, para seguir a trajetória que lhe toca cumprindo o seu dever. É justo que todo espírito se recorde do que lhe deve. Nós devemos muito a esse espírito, tanto como Allan Kardec como Chico Xavier. Faça uma prece a Deus,
para que esse homem, naquela época, encarnado em 1941, possa seguir a trajetória que lhe toca, cumprindo o seu dever. Agora, é Emmanuel que vai dizer, através do próprio Chico, na Fazenda Modelo, a data é 12 de janeiro de 49, portanto, Chico tinha 39 anos, ele vai dizer, linda essa parte, viu, gente? Está no livro também Deus Conosco, de nossa edição. A tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Por que Emmanuel se referiu a isso? Porque houve permuta de nomes. É ou não é? Se não houvesse permuta de nomes, essa frase não teria sentido algum. Concordam comigo? A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. Agora, esse trecho é belíssimo. A bandeira da cruz prossegue, e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Lindo isso, né? A permuta de nomes não importa, o nome de quem ensina ou de quem faz também não altera o programa. Por quê? Porque o programa é do Cristo. Certa feita, o Eurípides em Uberaba foi ralhar com Chico. Chico, por que você não... Nós todos sabemos que você é Kardec e você não assume isso de público, chama uma conferência coletiva para assumir diante de todo mundo que você é Kardec. E o Chico respondeu a ele, eu não faço isso porque eu não sou dono do Espiritismo. O dono do Espiritismo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele respondeu. Não é? Por quê? Porque o nome de quem ensina e quem faz não altera o programa é do Cristo. E em 3 de agosto de 49, Emmanuel também, está no livro Deus Conosco, e vai revelar. É preciso criar espírito para o gigante. E ele estava se referindo aqui exatamente à missão do Brasil. Ele esclarece na própria mensagem que o gigante era o Brasil adormecido de suas grandes responsabilidades espirituais e coletivas diante do concerto das nações, e que um dia haveria de acordar e se levantar para a tarefa gloriosa para a qual ele havia sido chamado, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é? E era preciso, portanto, aqui Emmanuel está se referindo a toda a tarefa de espiritualização que descia dos planos mais altos, através das mãos de Chico Xavier e dos seus exemplos também de fraternidade e amor, em plena Pedro Leopoldo, e depois seria transplantada a partir de 1959 para Uberaba, nos legando este patrimônio espiritual gigantesco de 500 obras e mais 300 outras obras que se referem à sua vida e obra. No total, um legado de 800 livros que se materializaram na face da terra sobre a missão deste homem exemplar, deste apóstolo do Cristo nos tempos modernos, que como ninguém soube exemplificar a renúncia e o amor em favor da difusão do Evangelho renovado pela ótica espírita cristã. Não é? 800 livros, minha gente, se materializaram na Terra de 1932 até hoje. Em 84 anos, 800 livros, quase 100 livros por década. Agora que eu estou pensando nisso, não é? E a gente vai se rememorar de João no final do seu evangelho, dizendo que se todos os feitos do Cristo fossem escritos, nem todos os livros da terra caberiam para contê-los, não é? Aqui outro livro de Chico Xavier, Falando a Terra. Aqui é um espírito de um inglês, Robert Southey, que no século XVI havia escrito a primeira obra da história do Brasil,
né? Ele havia acompanhado os primeiros movimentos da história do Brasil no século XVI e, através de Chico Xavier, ele vai escrever: somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Nós somos milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Essa é a tarefa do Brasil. E numa entrevista em 1971 ao professor José Herculano Pires, em São Paulo, na rádio em São Paulo, no programa que o professor Herculano Pires tinha em São Paulo, nós temos o áudio. O Oceano Vieira de Mello está divulgando este áudio, e ele divulgou isso na casa de Chico Xavier recentemente. Eu compartilhei no Facebook. Chico Xavier revelando ao professor Herculano Pires que, segundo a informação de Emmanuel, a partir de 1875, entre 15 e 20 milhões de espíritos franceses ou belgas, ou como queiram a gente pode chamar, do mundo francofônico, né? Na Europa e no norte da África, que haviam participado da codificação espírita no século XIX, deixaram as plagas europeias e norte-africanas e vieram reencarnar no Brasil. O próprio Chico Xavier diz isso em áudio. Para quê? Para dar cumprimento ao complemento da codificação espírita em terras brasileiras. E não é à toa que o gaúcho de Guaíba, jornalista Fernando Worm, no livro A Ponte, este livro, inclusive, gente, eu recomendo a todos, foi reeditado agora pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, não é? A Federação Espírita do Rio Grande do Sul reeditou esse livro magnífico de entrevistas, o jornalista Fernando Worm com Chico Xavier. A conclusão de Fernando Worm é magnífica. Ele diz: a obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida pelo Cristo. E nós, lá da casa de Chico Xavier, do portal Saber Espiritismo, dos encontros nacionais e internacionais dos amigos de Chico Xavier, temos nos batido nesta tecla de dizer que a obra de Chico não é uma obra complementar, mas é uma obra básica. É a continuidade da obra kardeciana. Sem a obra de Chico Xavier, nós não conhecemos, de fato, o Espiritismo. No centenário de Chico Xavier, o então presidente da Federação Espírita Brasileira esteve em 2 de janeiro na casa de Chico em Pedro Leopoldo para fazer uma palestra junto conosco, e ele revelou uma coisa importante. Dr. Nestor Mazzoni, os europeus nascidos na Europa, não os brasileiros que lá residem, obviamente, não é? Os europeus que não tinham acesso à língua portuguesa não conseguiam entender a mediunidade somente com a obra de Kardec. Não conseguiam fazer reuniões mediúnicas na Europa somente com a obra de Kardec. Mas depois que a Federação influenciou o EDICEI e o Conselho Espírita Internacional a publicar as traduções da obra de André Luiz, recebida pelo Chico, nas diversas línguas europeias, que hoje nós temos do alemão ao francês, ao ucraniano, ao sueco, enfim, todas as línguas, ao esperanto, exatamente. Se não fora isso, depois que eles fizeram isso, é que eles passaram a entender o processo pelo qual se dá a reunião mediúnica e passaram a realizar com sucesso as reuniões mediúnicas. Não é à toa, portanto, que este homem, em votação popular, mais de 790 mil votos da revista Época, no ano 2006, foi considerado o maior brasileiro da história. O segundo lugar tinha só 200 mil votos. Chico Xavier, quase 800 mil votos populares. Não é à toa que nesta data, 3 de outubro, gente, de 2012, depois de 9 meses de um processo
através do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, para se escolher o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier foi eleito pelo SBT, em cadeia nacional de TV, o maior brasileiro de todos os tempos. E não me venham dizer que foram os espíritos que votaram nele. Porque nós somos minoria, é ou não é? Nós somos uma minoria dentro da própria sociedade brasileira. Por que ele foi eleito? Pelo amor que ele espalhou, não é? Não pelas obras espíritas, claro, sem dúvida nenhuma, um tesouro de luz, mas aqueles que não são espíritas não conhecem as obras espíritas. Ele foi eleito pelo amor, pela fraternidade que ele exemplificou. É este homem sobre o qual nós estamos falando. Este homem extraordinário que nos deixa tantas saudades, olha aí, ó. E como Kardec, ele nos deixou, entre obras escritas e a Revista Espírita, 30 livros. 5 obras básicas, mais 12 obras subsidiárias e mais 13 da Revista Espírita, são 30 livros. Lá uma vez, 17 de julho de 1988, eu fiz uma entrevista com Chico, e ele vai me revelar o seguinte: qual que era o compromisso dele com Emmanuel e com a espiritualidade maior. E ele me faz uma revelação surpreendente, só agora que eu vou entender. Ele fala assim: o meu compromisso inicial era receber 30 livros. Está lá, tá, podem ver, o livro foi publicado em 1992. É o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que nós editamos em homenagem aos seus 65 anos de mediunidade pela União Espírita Mineira. E ele fala: meu compromisso inicial era receber 30 livros. E depois, como Chico Xavier, já passou mais um, viu? Aqui está 498. Olha só, já tem mais um que saiu essa semana. São, portanto, 529 livros, sem contar as 300 obras que se referem a essa... que dão o quê, gente? Dão essa... Aí não é impressão digital, não é a impressão da mão, do coração desse homem extraordinário. Aí nós estamos vendo a mão dele aí. Esse homem que se dedicou à caridade. Todos os natais ele ia a Goiânia visitar os ancenianos da colônia Santa Marta, aí dirigida pela dona Elba, que é essa senhora aqui, ó. Que está... Desculpa. Essa aqui já desencarnou, né? Um trabalho magnífico em Goiânia. Nós estamos aí a visita dele lá à colônia com os ancenianos, a semelhança de Francisco de Assis, né? Lá em Uberaba, com Dona Aparecida, que dirigia o Hospital do Pênfigo, né? Ela atendia as crianças do Pênfigo e Chico fazia um esforço muito grande para levar as pessoas lá, para ajudá-la, né, no sentido material, porque era um hospital sustentado pela caridade alheia. E essas crianças todas recebiam ali a instrução e também pouso, não é? Aí o culto do Evangelho, a sombra, aqui já não é mais o Abacateiro, é a Vila do Pássaro Preto, todos os sábados, 14h15, que ele recebia as pessoas, né? Aí na fila, dava um dinheirinho, dava cesta básica, dava alimentos, dava tudo que ele recebia, brinquedos para as crianças, remédios. Naquela época podia se distribuir remédios, né? Hoje não mais. Enfim, era a alegria do Chico, as tardes de sábado, na caridade. Esse é o dia que eu fiz a entrevista que eu mencionei, 17 de julho de 1988, que ele vai me dizer dos 30 livros, compromisso inicial. Depois que ele completa os 30 livros, ele é convocado por Emmanuel a seguir trabalhando. E Emmanuel fala com ele: não, nós vamos agora a 60. Curiosamente, quando ele ele nasce em Pedro Leopoldo, 1910, em 1959, com 49 anos de idade, ele recebe em Pedro Leopoldo o seu 60º livro, Evolução em Dois Mundos.
em parceria com o Valdo Vieira. E daí ele se muda para Uberaba. E chegando em Uberaba, ele acha que terminou a tarefa. Ele já tinha cumprido 2 vezes o combinado, né? Aliás, se a gente somar os de Kardec, 3 vezes, né? Porque 30 de Kardec mais 60. Aí o Emmanuel fala com ele, mas olha, você está chegando numa cidade nova, novos companheiros, vamos começar de novo. Ah, meu Deus do céu, então eu tenho que continuar trabalhando? Tem. Vamos chegar até o número 100. 10 anos depois, 1969, ele atinge o 100º livro, Poetas Redivivos, em homenagem ao Parnaso de Além-Túmulo. Aí ele acha também que terminou a tarefa. Agora chega, eu já estou aposentado no Ministério da Fazenda, né? Já estou muito doente, agora chega de psicografia. O Emmanuel fala com ele, olha, eu vim a dizer a você que eu estou aqui com um decreto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, é? É. E o que diz o decreto? Diz o decreto que o seu corpo físico está oficialmente desapropriado em favor da difusão da doutrina dos espíritos, de forma tal que o senhor deverá psicografar até o último dos seus dias na Terra. Aí o Chico pôs a mão na cabeça, meu Deus do céu! Não tem fim essa história, não é? Mas olha o pensamento de Kardec nele, olha só, ele vira e fala assim com Emmanuel, mas o senhor há de convir comigo uma coisa, nós somos adeptos de uma doutrina que privilegia e que nos ensina que todos nós temos o livre-arbítrio, de modo tal, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou aqui desrespeitando a sua figura ilustre e magnânima, mas eu tenho o direito de me negar a tarefa. Afinal de contas, eu já produzi muito mais do que o combinado. E eu tenho, nós não temos ou não temos, falou com o Emmanuel, a faculdade do livre-arbítrio. O Emmanuel, não, o senhor tem a faculdade do livre-arbítrio, o senhor pode decidir o que você quiser. De fato, mas neste caso, se você se negar ao convite de Jesus, neste caso eu tenho aqui obrigação de ler uma nota de rodapé. Ah, é? E o que diz a nota de rodapé? Ela diz o seguinte, caso o médium se recuse à continuidade do trabalho, você tem a minha autorização pessoal para retirá-lo do corpo agora. E o Chico, não, Nossa Senhora, não quero não. Não quis desencarnar em 69 não, né, gente? E aí, graças a isso, né, nós ainda podemos receber dele mais quase 400 livros. Olha que magnífico. Não é a multiplicação dos pães ou dos peixes, só que dessa vez é a multiplicação de livros, de instruções espirituais, que a espiritualidade trouxe, né? Aí nós com ele, Dona Zilda, a Márcia, esposa de Bacelli, no Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Para terminar, eu sei que eu passei aqui muito do horário, me desculpem, mas não tinha como, né? Falar de Chico é uma coisa que... Olha aí. Falar de Chico é uma coisa que nos emociona. E Emmanuel vai dizer o seguinte, olha a humildade de Emmanuel, gente. Se convencionou falar que Emmanuel era muito rígido, né? Eu tenho para mim que essa história toda foi o próprio Chico que inventou. Para se diminuir, para se apagar. No livro Deus Conosco, quem lê o livro Deus Conosco, vê a humildade de Emmanuel, o amor de Emmanuel, né? E ele vai dizer assim, no que me toca... Agora imagine se ele diz isso, imagine nós. No que me toca ainda não produzi coisa alguma. Sendo que tenho tão somente recebido para transmitir. E sinto-me feliz por ter cumprido o meu compromisso de entregar à circulação das ideias renovadoras, não é? Das ideias gerais, os ideais renovadores que nos foram confiados. Sou o vosso servo e irmão humilde, Emmanuel. Escreveu isso em 11 de abril de 45. E Chico vai dizer para a dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos,
e foi 60 anos sua amiga íntima, de 1943 até a desencarnação de Chico, ele vai dizer: somos uma grande família, dispersa em diversos setores de trabalho, tendo o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em campo particular de luta, mas amanhã, na vida real, estaremos todos reunidos novamente. Cada qual de nós, apresentando a soma dos esforços que levou efeito, para nos desincumbirmos do compromisso com que fomos, dos sagrados deveres com que fomos agraciados. Isso é uma grande consolação, não é? Todos participamos dessa família, essa família amorosa do Espiritismo cristão. Adelino da Silveira, um dos grandes biógrafos e amigos de Chico, vai dizer: a vida de Chico Xavier nos faz lembrar a doce presença de Jesus no mundo. Chico Xavier é uma luz refletindo a luz do próprio Cristo. E não tenho dúvidas para concordar com ele. E terminamos a nossa palestra com o convite de Erasto, que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e pregai a palavra do Cristo, a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Que Jesus nos ajude nessa tarefa. Muito obrigado.